Muito boa noite, minha gente tântrica, no ar, mais um Prazer Tantra, o seu podcast sobre tantra, sexualidade, relacionamentos e todo e qualquer assunto que nos ajude a expandir a nossa consciência e viver de forma mais saudável, especialmente a nossa sexualidade. Lembre-se sempre de se inscrever no canal antes da gente começar o nosso bate-papo e lembre também que nós temos o oferecimento de Be Your Best by Márcia Rocha, mentoria especializada em relacionamentos e sexualidade, seguindo um protocolo adaptado e personalizado para cada pessoa, oferta apoio emocional e existencial, aplicando metodologia multi e pluridisciplinar, ajudando nos caminhos para uma melhor qualidade de vida mental e corporal, do amor ao trabalho, da família ao dia a dia, passando pela psicoterapia tântrica até a arte. Diversas ferramentas terapêuticas para te ajudar a que você seja o seu melhor eu. Be Your Best by Márcia Rocha, os contatos aparecendo aqui na tela. E hoje nós vamos falar de prazer, vamos falar de sexualidade sim, vamos falar de autotoque consciente, masturbação feminina e muito mais, porque eu trouxe aqui uma terapeuta tântrica que é muito querida. Ela é... Eu acho que um dos grandes nomes do Tantra hoje nas redes sociais, né? Uma das mulheres que estão dando voz ao Tantra, à sexualidade consciente, que é a nossa querida Cíntia Porto, um amor de pessoa que prontamente aceitou o meu convite. Deu certo que ela estava em São Paulo esse final de semana, que você não é de São Paulo, né? Você é do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. E veio, aceitou o convite e eu fiquei muito feliz, né? Porque, enfim, casou certinho, era o dia de você vir, né, querida? Seja bem-vinda, Cíntia, gratidão por ter aceito o convite, por vir aqui compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Bem-vinda. Gratidão a ti por essa oportunidade. A Cíntia que trabalha, é terapeuta tântrica, mas especializada no público feminino, né? E antes da gente começar no assunto propriamente dito, Cíntia, eu queria que você contasse. Olha aqui, gente, ganhei também, deixa eu mostrar o presente que ela trouxe para mim. Adoro quando traz presente, eu me sinto tão querida, tão mimada. Um olhinho gostoso, um incensinho, uma pedrinha, muito carinhosa, Cíntia, obrigada. Eu quero que você conte um pouquinho primeiro, né? Como que você parou no Tantra? Há quanto tempo isso aconteceu? Como é que foi essa história aí na sua vida? Rosana, vou começar com essa história. Ela é um pouquinho fora da curva. Ei, adoro. Até 2012, eu era corretora de imóveis de alto padrão em São Paulo. Olha só. Tinha casa, carro, apartamento. Mas eu sentia no meu coração que eu não estava servindo ao meu propósito aqui na Terra. Nesse momento, nessa época, eu já acreditava em muitas coisas que eu compartilho hoje, que nós chamamos como transição planetária, despertar da consciência, quinta dimensão. Então, já estudava tudo isso há uns 10 anos. E chegou um momento que eu olhei e falei, se eu fosse embora da Terra hoje, será que realmente eu trouxe o meu propósito para a Terra? E nessa época, sentindo isso no meu coração, eu fui caindo em depressão. Fui ficando com aquela depressão mesmo, que a gente coloca ali uma listinha do lado da cama, tomar água, escovar os dentes. Cheguei nesse lugar. E teve um dia que eu acordei e eu decidi que eu não queria mais viver isso, que eu queria viver o meu propósito na Terra. E nesse dia eu ajoelhei em prantos e eu chamei o que eu chamo de alma. Às vezes eu brinco falando que eu chamei a minha alminha. E eu falei para ela... Alma, você tem aí a parte espiritual e eu estou aqui na Terra. Se realmente existe um propósito aqui na Terra para mim, eu quero que você me direcione para onde você quer ir e o que você quer fazer. E eu fiquei ali em silêncio e eu recebi uma orientação interna que me trouxe uma frase que eu nunca tinha ouvido, um nome. Falou, procure sobre trigueirinho. Eu não conhecia esse nome e aí eu fui procurar na internet e descobri que José Trigueirinho Neto era o fundador da maior comunidade do mundo, que é um monastério celibatário que tem no sul de Minas. E aí, quando eu olhei para aquela página, eu morava na Paulista, ganhava de 30, 40, 100, 120 mil por mês. E olhei, vi que era uma cidadezinha do interior, um monastério com 100 monges celibatários. E eu falei, Alma, tanto lugar para você ir, você quer ir para este lugar? Poxa vida, né? Monges celibatários. E aí eu olhei e falei, você quer ir para este lugar? E aí essa voz falou, sim, você me perguntou o que eu queria fazer e para onde eu queria ir. Eu quero ir para este lugar,
eu quero ficar 2 anos e eu quero que você vá com a roupa do corpo. E ali eu dei o meu sim, então larguei tudo que eu tinha nesse plano e fui morar no monastério com 100 monges. Fui fazer todos os estudos de tudo aquilo que eu já acreditava, porque é um lugar que trabalha exatamente sobre o despertar da humanidade, o despertar da consciência. E eu fiquei lá durante os 2 anos. Quando faltavam 10 dias para completar os 2 anos, eu perguntei novamente qual seria o meu próximo passo. Eu falei, o meu tempo aqui está acabando. Qual é o próximo passo, Alminha? E aí eu fui dormir e quando eu acordei eu estava sentada e quando eu abri os meus olhos eu falei uma palavra que naquele momento eu falei, metamorfose. Eu falei, nossa, acordei falando metamorfose, né, a transição que acontece com a borboleta. E durante o dia o monastério pediu para eu ir na cidade, comprar algumas coisas. E aí eu fui numa padaria tomar um cafezinho. Acabei encontrando um rapaz que a gente começou a conversar e eu falei, eu moro numa comunidade. Ele falou, eu tenho uma amiga que mora em uma comunidade também. Falei, qual o nome da comunidade? Ele falou, Metamorfose. Eu, tem uma comunidade com esse nome? Aí ele falou, sim. Me explicou como que eu fazia inscrição. Até então, eu não sabia o que era Tantra. Para mim, Tantra era mosquitinhos afrodisíacos que tem na Índia. Eu escutei uma vez a Maite Proença falando que foi para a Índia comer um mosquito afrodisíaco. Eu falei, o Tantra deve ser isso, né? Maravilhoso. E aí eu fiz a inscrição e, incrivelmente, no dia que eu completei os meus 2 anos, eu fui aprovada para ir para essa outra comunidade. E aí eu fui conhecer, era para eu passar 4 dias. E quando eu cheguei lá, que eu descobri o que realmente era, eu saí de um monastério. Peraí, vamos lá. Você saiu dos 2 anos de celibato imediatamente para o Centro Metamorfose. Que é a maior comunidade de Tantra da América Latina. E quando eu cheguei lá, tô chocada, que eu descobri o que era, porque no monastério, era até os casais que iam para lá, eles ficavam separados. Então, a gente não podia ter contato, homem e mulher, a gente trabalhava só com os chakras superiores, né, toda essa informação, e a sexualidade era completamente negada. Inclusive, né, o José Trigueirinho Neto falava que a humanidade tinha se desenvolvido em muitas áreas, mas a única área que o humano não tinha se desenvolvido com consciência era na sexualidade, que nós continuávamos nos relacionando como os animais. E daqui a pouquinho a gente vai entender o que isso significa. E aí, quando eu percebi que eu saí de um monastério e fui para um lugar que lidava com energia sexual, eu saí do lugar e chamei a minha Alminha e falei assim, Alminha, você me tira de um monastério celibatário de 2 anos e depois você me leva para uma comunidade de Tantra. Por quê? E aí ela falou, olha para cima. E eu estava em um lugar que tinha um slogan que dizia, uma nova sexualidade para uma nova humanidade. E ali eu entendi que se existe realmente uma nova humanidade, também existe uma nova sexualidade, porque essa sexualidade que foi nos apresentada realmente não tem como expandir a nossa consciência. Então, acabei mergulhando ali durante 1 ano, fiquei 1 ano imersa e tive essa oportunidade de ser treinada, mas eu jamais imaginei que eu iria trabalhar como terapeuta, porque eu falei, não, eu só estou vindo aqui para aprender essas ferramentas. Sim, para mim. Para mim, porque eu fui orientada. E aí terminei 1 ano, fui, né, para casa da minha mãe, e aí chegou uma quarta-feira, eu falei novamente, fui dormir e falei assim, Alminha, sexta-feira eu vou para Alto Paraíso. Então, se você quiser mais alguma coisa, me dar mais alguma orientação, você me avisa até sexta-feira. E aí eu dormi, tive um processo que eu aprendi no monastério, que é um desdobramento astral, e se apresentou 2 seres para mim e falou assim, olha, o seu próximo passo não é ir para Alto Paraíso, é se tornar terapeuta tântrica no Rio de Janeiro. E aí eu aceitei esse desafio e fui para o Rio de Janeiro. Na sexta-feira cheguei e 3 dias depois já comecei os atendimentos como terapeuta tântrica no Rio de Janeiro. E um dia, fazendo meditação, eu quis entender, né, por que o meu propósito era dentro de tantos desafios, né? Você vai para uma cidade onde há 10 anos atrás 99% do Tantra era prostituição. Eu, mulher, sozinha, lidando com o maior tabu da humanidade, trabalhando no maior tabu da humanidade. E aí eu falei, Alma, tanta... É sua alminha, né? Sua alminha danada. Olha, falar pra você. E aí eu perguntei para ela por que ela tinha me colocado nesse propósito. E
E aí vem as informações que hoje são as principais informações que eu trabalho. Né? Ela me trouxe a informação que fazia parte do despertar da humanidade, o despertar da energia Kundalini. E que chegou o momento da humanidade entender o que realmente é a energia sexual. E aí vem essa frase, né, que o Trigueirinho trouxe, que a gente se relaciona sem ter consciência do que é essa energia sexual. E aí eu perguntei para ela me mostrar o que isso significava. E a partir dali, dentro dessa meditação, foi me mostrado 3 grandes telas, onde mostrava que 87% da humanidade navega só no primeiro e segundo degrau da pirâmide de Maslow. De acordo com a pirâmide de Maslow, a gente só sobe para o 3º degrau se nós formos plenos no degrau anterior, que é a sexualidade e relacionamento. Então, a gente tem aí uma grade da humanidade presa, sem poder subir, porque foi nos ensinado que é feio e surge pecado. Depois foi me mostrado os 7 pecados capitais. Dentro dessas telas, o que foi me mostrado? Se a gente for para a filosofia do Tantra, o Tantra nos ensina que nós temos 7 grandes rodas de luz no nosso corpo, que são os chakras. E o chakra mais poderoso, aquele que impulsiona a nossa vida, é o chakra sexual, né? O nosso segundo chakra ali que vai impulsionar para trazer essa energia, né? Essa energia Kundalini, para que a gente possa fazer essas manifestações conscientes na Terra. E a partir dali, o que foi me mostrado? Que se você não tem consciência dessa energia sexual, o que acontece através desse desejo, desse impulso que nós temos, se você não usa essa energia com consciência, nós estamos dentro de um sistema, né, que nós podemos chamar também de Matrix, que hoje eu vejo como as grandes indústrias. Esse sistema, ele sabe que nós vamos funcionar, que o nosso corpo ele é todo projetado para o prazer, então o prazer ele tem uma função, né? O nosso corpo biologicamente, né? Nosso corpo todo é orgástico, os nossos 5 sentidos traz prazer para o nosso corpo, porque esse prazer tem uma função. Então, esse sistema, ele sabe que se você não tem consciência desse prazer no seu corpo, o seu corpo vai buscar prazer em algum lugar. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender, e essas rachaduras que hoje eu trabalho muito, os 7 chakras e os 7 pecados capitais, como que o sistema usa para roubar ou utilizar essa energia que a gente não tem consciência. Então, se você não pode dar prazer para o seu corpo vai buscar prazer em algum lugar. Então, nós temos aqui fora determinados sistemas e rachaduras e grandes empresas que vão fazer o quê? Vão utilizar a sua energia sexual, porque tudo é energia. E esse sistema sabe que o seu corpo naturalmente vai buscar esses lugares. Por quê? O prazer tem essa função de elevar a nossa vida. Eu vou explicar sobre um pouquinho essa função do prazer para a gente voltar nessas 7 rachaduras. Sim. Então, biologicamente, nós temos aí o nosso corpo todo projetado para o prazer, os nossos 5 sentidos. E esse prazer, ele automaticamente está conectado com a elevação dos nossos 4 corpos inferiores. Corpo físico, emocional, mental e espiritual. Então, quando a gente lida com a energia sexual, quando a gente desperta essa Kundalini, quando a gente traz a consciência dessa energia para o nosso corpo e começamos a utilizar ele ao nosso favor, tem muitas pessoas que ficam com dúvida, né? Como que lidar com a energia sexual, como ser mais livre nessa grande potência faz com que eu eleve a minha vida, com que eu manifeste. Parece até uma grande mágica, mas, na verdade, é o nosso corpo utilizando essa energia. Se a gente for para o corpo físico, quando você dá prazer para o seu corpo, quando você se permite entrar em contato com essa energia, seja essa energia orgástica, energia Kundalini, conhecida também como luz da vida, energia cósmica que te linka com a fonte da criação. Você consegue... você está falando de cocriação mesmo, né? Eu quero que você explique um pouquinho, por exemplo, que você está falando dos prazeres. Você fala muito de prazer e tal, mas prazer não é só o sexual. Não. Né? Então, tudo a gente está caminhando para o prazer, né? Quando a gente está comendo, a gente busca satisfazer uma necessidade sentindo prazer, né? Ninguém quer comer uma coisa que é ruim,
A gente está sempre buscando prazer. Nesse sentido que você está falando, Cíntia? É um pouquinho mais profundo. Por exemplo, quando a gente se permite entrar em contato com essa energia, se a gente for para o corpo físico, no corpo físico, quando você se permite sentir prazer, você vai liberar hormônios de bem-estar. Nós somos bichinhos, nós temos hormônios que vão impulsionar a nossa vida. Então, você vai liberar aí ocitocina, dopamina, hormônios que vão te impulsionar para a vida. Se você tem ali um hormônio de cortisol, que é o hormônio da raiva, você vai ali na padaria, você vai arrumar briga com alguém. Se você tem ocitocina, é o hormônio da confiança. Então, você vai vir para o mundo com essa confiança. Então, biologicamente, esse prazer no corpo físico, ele já tem essa função. Quando você se permite sentir prazer, você vai ter determinados hormônios circulando no seu sangue que vão te impulsionar para a vida. Então, se a gente for para o corpo físico, você tem hormônios de bem-estar. Se você for para o seu corpo emocional, uma pessoa que está se sentindo amada, cheia de ocitocina, poderosa, como que está o campo emocional dessa pessoa? É um campo expandido, a gente sabe que tudo é frequência e o corpo emocional da gente emite frequências em hertz que vai determinar o seu campo de percepção e a dimensão que você vai estar navegando. Então, se você está ali bem, se sentindo amada, maravilhosa, sua frequência está alta, o que você vai atrair? Frequência alta, eu mereço, né? E isso tudo vai atrair esse campo de percepção. Então, o seu corpo físico está navegando ali em hormônios de bem-estar e ele foi projetado para isso. O seu corpo emocional vai estar em uma frequência mais elevada, o seu corpo mental. Como que vai estar a sua mente dentro disso? Muito mais criativa e voltada para utilizar essa energia para você. Então, você vai utilizando o seu corpo físico, o seu corpo emocional vai estar muito mais expandido, o seu corpo mental não vai estar querendo briga com ninguém, vai estar ali usando toda essa capacidade criativa para te elevar. E se você está nesse campo, como que está a sua espiritualidade? A alegria, o merecimento faz com que você esteja em um lugar de frequência alta. E a frequência alta é o único lugar que você realmente pode criar e manifestar. Então, uma pessoa que pode se dar prazer, acessar os 5 sentidos, que entende que biologicamente você foi projetada para isso, que o seu corpo não é feio e sujo de pecado, que tem uma função ali para você sentir prazer e que se você se permitir, você vai elevar a sua frequência dos seus 4 corpos inferiores, ficar numa frequência alta onde você pode co-criar com o seu pensamento. Então, não é um milagre, é um mistério. São as conexões ali dos seus 4 corpos que vai te colocar em um lugar que você pode manifestar a sua vida num lugar de muito mais abundância, muito mais felicidade, porque esses 4 corpos estão alinhados para te impulsionar. Então, nós temos essa função. O seu corpo, ele sabe que esse prazer você precisa para elevar esses 4 corpos, só que a gente está em um sistema de controle. E esse sistema de controle sabe que o seu corpo vai buscar prazer. E que se você não pode dar prazer para o seu corpo, ele vai buscar em algum lugar. Então, aí a gente entra com essa informação que veio nessas telas mentais, que são dos 7 pecados e dos 7 chakras. Por que eu falo 7 pecados capitais? Porque dentro dessa informação, da grande transição, da elevação da nossa consciência, teoricamente nós viemos aqui para transcender os 7 pecados capitais, porque enquanto nós estivermos navegando nele, nós ficamos também numa grade de terceira dimensão, e a terceira dimensão é onde esse sistema consegue controlar a humanidade com muito mais precisão, porque no dia que nós alcançarmos essa 5ª dimensão, sairmos dessa grade mais densa, esse sistema não consegue mais nos controlar. Então, esse sistema ele tem diversos tentáculos que vai fazer o quê? Vai atrair a sua energia, o seu prazer, vai tirar o seu prazer. Você não pode dar prazer para o seu corpo, porque o seu corpo é feio e sujo de pecado, mas o seu corpo vai buscar prazer. Então, nós temos aí 7 grandes rachaduras. Se a humanidade ela não pode dar prazer para o corpo, no chakra básico nós temos a ira. Então, nós temos uma humanidade sentada em cima da ira. Se você não pode dar prazer para o seu corpo, no seu 2º chakra, você vai ter a gula.
Se você não pode dar prazer para o seu corpo, você vai comer, você vai beber. E só ali no chakra da gula, você tem infinitas grandes empresas. Seja a empresa da alimento, os alimentos processados, agropecuário, laticínios, grandes redes de supermercado, refrigerante, açúcar. Tudo isso, o que ele está ofertando para você? Ele está ofertando prazer. O prazer que você não pode dar para o seu corpo olha e fala, eu preciso disso. São rachaduras que te geram vícios. E esse sistema sabe que vai viciar e o que vai atrair, que é essa energia sexual. Então, a gente está alimentando grandes empresas com a nossa energia sexual quando a gente não pode usar ela com consciência. E aí a gente vai para o terceiro chakra, que é o poder pessoal, nós vamos ter a inveja. Então, todo o sistema é projetado para você ser melhor do que o outro, ter o tênis de marca melhor do que o outro, e aí a gente vai para a indústria do consumo. Redes sociais, né? A rede social vai estar lá no 7º chakra, a gente vai chegar lá. Eu já vivenciei experiências, né, com mulheres que ela nunca tinha se dado prazer. Mulheres, vou falar uma questão específica, né, uma mulher que ela tinha sido abusada por todos os irmãos, ela tinha 12 irmãos, e ela não se permitia sentir prazer. Então, o que ela fazia? Ela saía, ia para o shopping, chegava a comprar 10 mil reais de roupa. Ela chegava em casa, sentava em cima das roupas e chorava. E quando ela passou pela primeira vivência e acessou essa energia do corpo dela, ela chegou na casa dela e ela falou, eu vou separar tudo que eu não uso. E ela separou 10 sacos de 100 litros de roupa, sendo que 7 dessas sacolas estavam ainda com a etiqueta, porque a rachadura dela era comprar. E aí, se a gente vai para o 4º chakra, que é o amor incondicional, nós temos a avareza. Então, a gente gera desigualdade social, né? Tudo para mim, o outro que se dane. Se nós formos para o 5º chakra, que é a comunicação, nós temos a luxúria, que é a mentira. Então, a gente tem todo um sistema baseado em cima da mentira. O que passa na televisão é mentira, o que está no rótulo, o todinho não vai ter 12 vitaminas para o seu filho crescer forte e saudável, é 60% de açúcar, então a gente tem um sistema que mente o tempo todo. Se nós formos para o 6º chakra, que seria a nossa intuição, nós temos o nosso ego, e se a gente for para o 7º chakra, que seria a nossa conexão com a divindade, nós temos a preguiça, que é alimentado pela indústria de dopamina rápida, pornografia, internet. Então, a gente que está cada vez usando a pornografia, mais. Nessa situação, está no mesmo patamar que uma rede social, por exemplo. Um vício numa rede social. Um vício na rede social, Netflix, que são os mecanismos de dopamina rápido. A dopamina, por que o corpo vai buscar dopamina? Ele está buscando prazer. Então, o que acontece? Se a gente não usa e não tem consciência dessa energia sexual no nosso corpo, o corpo ele vai buscar prazer. E, infelizmente, nós estamos em um sistema de controle que sabe que o seu corpo vai buscar prazer. Então, nós temos aqui infinitos tentáculos onde nós estamos doando a energia mais poderosa do nosso corpo. Então, por que muitas pessoas, eu falo muito no quadrante das mulheres que passam por uma grande transformação e depois as pessoas falam, nossa, mas como que lidar com a energia sexual faz com que você expanda na sua vida? Porque a pessoa acha que a energia sexual é sexo. E nós não estamos falando de sexo, é energia sexual, é energia que te impulsiona e que o seu corpo vai buscar. Então, se você não pode dar isso para o seu corpo, que é biologicamente projetado por prazer, através dos nossos 5 sentidos, né? Os 5 sentidos é o que traz a plenitude para a gente interagir com o mundo aqui à nossa volta. Então, quando essas mulheres se permitem entrar em contato com essa energia e usar essa energia ao seu favor, ela vai expandir na vida como um todo. Então, essa energia sexual traz essa grande transformação porque está trazendo consciência para esses 4 corpos inferiores, onde você vai deixar de dar a energia mais poderosa por um sistema que não quer que você expanda e evolua e você comece a utilizar essa energia para você. Então, esse é o grande diferencial de se ter a consciência do que realmente é essa energia sexual. Para onde eu vou direcionar, né? Qual é a minha rachadura?
Onde eu estou colocando a energia mais poderosa do meu corpo? Porque esse sistema está aqui, o tempo todo te oferecendo prazer. Eles injetam essa energia em você, só que você não pode usar, porque é feito de pecado. Então, onde você vai colocar essa energia? Você coloca nesse sistema. Então, esse é um grande diferencial que começa a acontecer com as pessoas que começam a tomar consciência através do corpo. E eu fui atendendo as mulheres durante 8 anos, né? Eu fui fazendo os atendimentos. E durante os atendimentos, eu fui percebendo, agora entrando um pouquinho nessa questão, né, dos trabalhos que eu fui desenvolvendo, acabei descobrindo isso, né, através dessa meditação, e fui fazendo os atendimentos, e durante os atendimentos eu fui descobrindo esses lugares que nós habitamos. Foi tirado toda essa possibilidade dessas mulheres entrarem em contato. Esse sistema foi lá e bloqueou, né? Se a gente bloquear essa galera aqui, ela vai acender. Então, é feito de pecado, entrar em contato com o seu corpo, com o seu prazer, com o seu orgasmo. O orgasmo foi tirado, esse orgasmo consciente, sem culpa, sabendo que um orgasmo é energia criativa, energia cósmica que te linka com a fonte da criação, e agora a gente entende por quê. Porque esse prazer é o único lugar que você realmente pode criar, porque você precisa estar nessa frequência alta. Então, eu fui entendendo que esse lugar que nós chegamos hoje é um lugar onde a gente tem centenas, milhares, uma porcentagem enorme de mulher que ela nunca teve a oportunidade de entrar em contato com o próprio corpo. Então, pelo menos 80% das mulheres que chegam numa sessão, ela nunca teve a experiência ali de ter um orgasmo, e a gente vai trabalhando com essa mulher, vai desenvolvendo esses lugares, e aí eu fui, através de perguntas, entendendo o que era uma masturbação limitada, que é o 99,9 onde as mulheres estão. Então, mesmo aquela mulher que chega e fala assim, não, eu vim aqui só de curiosidade, eu sou super bem resolvida, eu consigo me tocar e ter um orgasmo. Quando você vai perguntar para essa mulher como que é esse toque, você descobre que pelo menos 90% das mulheres, elas fazem uma masturbação que dura 5 minutos, localizada sempre no mesmo local, do mesmo jeito, com a mesma pressão, na mesma velocidade. Aí você tem aquele impulsinho de orgasminho e acabou. E ainda assim, muitas delas se sentem culpadas, porque você já tem um sistema de crença que você está fazendo uma coisa errada. E muitas dessas mulheres traz essa masturbação ainda em um lugar muito infantil. Mesmo aquela mulher que teve ali a possibilidade de ir conhecendo o corpo, seja mais na infância, na adolescência, ela não poderia deixar ninguém saber. Então, a masturbação é sem som, sem movimento, o corpo não participa. E hoje a gente sabe que para ter um orgasmo de qualidade, o seu corpo ele tem um movimento próprio, ele tem uma velocidade. Não é o homem que precisa ficar entrando e saindo. O homem é o linga, bastão de sustentação, ele sustenta, e quem faz o movimento é a mulher. Então, ela perdeu esse movimento. Quando ela vai para essa masturbação, ela leva essa masturbação rápida. Se ela conseguiu chegar nesse lugar, né? Porque muitas delas nem nesse lugar rápido consegue chegar. Era isso que eu ia falar, porque assim, de certo modo é vendido, né, que a gente vê, não, mas hoje a mulher tem total liberdade sexual. As mulheres, né, superaram várias coisas, várias questões, se libertaram em muitos sentidos, através de muita luta e tal. Então a gente tem uma impressão de uma falsa liberdade sexual, porque na verdade o que a gente tem é muito raso, né? Tanto sabemos aqui pela sua fala agora, mas a gente que trabalha com tantra sabe disso. A gente fala, nossa, eu era tão livre sexualmente, né? Tão transante, e não era. Não. Né? Ser transante não significa que você tem consciência desse lugar, né? E isso foi nos entregue dessa forma. Então eu fui percebendo ali uma mulher que ela nunca conheceu o corpo dela. A mulher chega e fala assim, eu nunca tive um orgasmo. É 100% de certeza. Fala assim, você se masturba? Não. A mulher que não conhece o corpo, normalmente ela não vai conseguir ter esse orgasmo, seja com ela depois, porque tem muitas mulheres que, na vida adulta, que vai experimentar esse lugar e não tem um caminho neural desse lugar, ela fala, eu tentei, mas é muito estranho. Eu não sei tocar no meu corpo.
Então, essa mulher que não conhece esse lugar vai ser muito mais difícil. Tem algumas mulheres que falam assim, olha, eu consigo sozinha, mas eu não consigo com meu companheiro. E aí a gente vai estudar e fala, mas como que é a sua masturbação? E aí a gente descobre que é sempre do mesmo jeito, na mesma velocidade, na mesma posição. Então, ela só tem um caminho neural. Quando ela vai fazer uma relação sexual, se ela não tiver na mesma posição, do mesmo jeito, na mesma velocidade, ela não vai conseguir alcançar esse lugar. E tem também as mulheres que falam, eu até consigo, mas eu sempre consigo só na mesma posição. Eu quero mudar, eu quero conseguir de outras formas. E aí a gente vai perguntando, você se masturba? Sim, como que é? E aí a gente descobre que a posição que ela faz lá na hora é uma posição muito parecida na hora da masturbação. Então, ela tem só um caminho, que é esse caminho mais limitado, que é esse caminho só no órgão genital, sem usar todo o corpo, sem respeitar, inclusive, o tempo que a gente precisa. Porque a gente não quer que o companheiro dê uma rapidinha com a gente. A gente quer que ele faça uma preliminar, que ele desperte o nosso corpo, mas nós fazemos uma rapidinha com a gente. A maioria das mulheres dá uma rapidinha e a gente sabe que o corpo ele tem um tempo de 30, 40 minutos para se preparar. A gente precisa ali de quase 500 ml de sangue na vulva e a gente não respeita esse lugar porque muitas de nós não conhecemos esse lugar. Então, quando eu fui fazendo os atendimentos, eu tinha essa possibilidade de muitas vezes dar prazer para essa mulher. Ela conhecia esse lugar. Acessava orgasmos mais altos, começavam a ter vidas transformadas por causa desse lugar, essa energia sexual sendo usada a favor dela. Só que eu também fui percebendo que essa mulher ela continuava dependendo de alguém para ter prazer. E eu não queria que ela dependesse de uma terapeuta para ter prazer, porque ela tem acesso a esse lugar e ela sai de lá assim, o que será que fizeram comigo? Então, aí terceiriza o prazer, né? A partir dali eu falei assim, não, eu preciso entregar esse prazer para essas mulheres, ela precisa ter essa autonomia. Então, durante os atendimentos, eu fui fazendo as versões aonde eu ia entregando essas ferramentas. Então, durante a sessão, tem toda a aula de anatomia, autotoque amoroso, e aí a gente vai desenvolvendo, né, o despertar dos 5 sentidos, o despertar do corpo orgástico, o autotoque amoroso, até chegar na masturbação expandida. Eu não vou direto na minha vulva, eu não vou direto na minha ioni, eu vou ali explorar, eu vou fazer um mapeamento, e aí eu vou trabalhar com os pilares, que é a respiração, som e movimento. Né? A respiração, até mesmo para dar essa super oxigenada no cérebro, desligar o senso crítico, desligar o controle, ela sair do julgamento e ir para o corpo. Qual é o som do meu corpo e qual é o movimento do meu corpo? Quando ela dá essa autorização, o corpo começa a falar e essa energia Kundalini começa a despertar. Então, esse movimento, esse quadril começa a falar, né? Ele começa a movimentar, ele sabe qual é o movimento, a velocidade, a pressão. Então, eu trabalho normalmente com 3 pilares: respiração, som e movimento. Autotoque amoroso, que é despertar esse corpo orgástico, os 5 sentidos, né? Trazer essa energia para o nosso corpo todo. E a masturbação expandida, onde eu vou tocar, vou descobrir qual é o movimento, o som de cada pedacinho dos meus grandes lábios, dos meus pequenos lábios, ou dos lábios externos, lábios internos, os pontos internos dentro da vulva, que é uma reflexologia também. Nós temos todo o canal, tem toda a reflexologia de todo o corpo, onde estão essas glândulas que nos dá prazer. E aí, durante os atendimentos individuais, eu fui desenvolvendo que entregasse esse poder para essa mulher. Ela tem que acessar esse lugar, esse poder tem que ser dela. Ela tem que saber onde ela vai tocar. E aí a gente faz os atendimentos conduzidos. Chega um momento que eu não toco mais. Eu vou conduzindo e ela vai passando por toda essa trajetória, ativando a energia Kundalini, ativando os 5 sentidos, o corpo orgástico, e aí só depois de tudo isso ela vai acessar essa energia poderosa com consciência, energia orgástica, Kundalini, luz da vida, e expandir para o corpo, trazer para o seu Agna. E esse momento de prazer, eu falo muito para as mulheres, tanto nos individuais quanto no grupo, qual é o melhor momento para você criar e manifestar a realidade dos seus sonhos? Quando você está no prazer, porque você está
na frequência alta. A frequência alta é o único lugar que você realmente manifesta na vida. Então, esse é o grande mistério que quase ninguém entende, como que lidar com essa energia sexual expande a nossa vida. Porque você vai estar usando, né, essa energia para realmente expandir e elevar a frequência nesses 4 corpos inferiores. Então, aquele momento de prazer que você está se tocando é o momento que você vai trazer para a sua tela mental o seu sonho, vai trazer para o seu corpo emocional, eu mereço aumentar a sua frequência, e aí sim a grande chave que é a gratidão. Eu agradeço aquilo que eu já tenho, mas você está criando no melhor momento que você pode, na frequência alta, do prazer, do merecimento. Então eu fui fazendo esse processo no individual, e aí eu olhei e falei, agora eu acho que a gente pode levar isso para os grupos. Então, os grupos que eu fui formando, né, ao longo desses anos, aí eu comecei com esses grupos a partir de 2017, 2018, já nessa versão, porque até aí eu fazia as vivências que era para homem e mulher. Então, o masculino, né, o homem faz a massagem na mulher, a mulher faz a massagem no homem, e a mulher continua sem conhecer o próprio corpo. Porque ela está ali aprendendo a fazer uma massagem em uma outra pessoa. Essa outra pessoa está fazendo nela, ela também não sabe como que essa pessoa está acessando esse lugar. E aí, a partir desse ano de 2017, 2018, eu comecei a criar as vivências que eram exclusivas para mulheres, para entregar esse poder para ela. Então, durante as vivências, a gente passa por todos esses pilares. A gente vai aprendendo respiração, som e movimento, despertar essa energia Kundalini, aí a gente vai para o despertar do corpo orgástico, né, trabalhar com essa estrutura. Nós temos 2.000 neurotransmissores por centímetro quadrado na nossa pele, e ela foi projetada para isso. Os deuses, deusas criaram você para ter orgasmo até pelos seus cílios, como que isso seria sujo, feio e pecado. Então a gente passa por ali, desperta os 5 sentidos, faz a aula de anatomia, reflexologia, e a gente tem todo aquele processo dela conhecer, olhar, visualizar, conhecer esses pontos, até que a gente vai para a condução da masturbação expandida. Então, essas mulheres, elas deixam de ir para uma masturbaçãozinha mequetrefe de 5 minutos, que muitas vezes a gente usa só como uma válvula de escape. Né? Descarregar a atenção. A gente sabe que tem 2 momentos que a mulher vai lá se tocar. Ou ela está ali no pré-menstrual, que está com a testosterona um pouquinho mais alta, e aí ela sente mais desejo, e ela se toca ali rapidinho, ou ela está com sono, assim, tá querendo dormir, não tá conseguindo. É que muitas mulheres compartilham. Qual é o momento? Ou eu tô com muito tesão, ou eu tô muito assim, tô cansada, quero dar uma relaxada, então eu dou aquela masturbadinha rapidinho e já durmo assim, ó, com a calcinha no joelho. Então, é esse lugar que foi nos entregue, que ainda assim é escondido, até hoje como adulta. Ninguém fala assim, nossa, hoje eu acordei, eu me toquei. É sempre num lugar velado, né? Ninguém pode ficar sabendo. Então, durante as vivências, a gente vai passando todo esse conteúdo e entregando para essa mulher esse poder, esse lugar. Porque se ela descobrir essa medicina, que hoje é o que eu trago muito para essas mulheres, o seu corpo é a sua medicina. Se você acessar essa medicina, você eleva a sua vida em todos os quadrantes. Então, é essa medicina que hoje eu estou conseguindo entregar para muitas mulheres através dos grupos que nós formamos. E é esse poder que é gerado, e hoje eu tenho centenas de feedbacks de mulheres, inclusive esse final de semana, né, nós tivemos uma vivência, e essa vivência foram 4 mulheres que já tinham ido em uma vivência há 4 meses atrás. E o relato dessas mulheres é assim, é de olhar e falar como que em 4 meses você teve toda essa transformação. E aí eu fico muito feliz, né? Eu falo assim, olha, gente, não sou eu que estou dizendo, tá aqui uma mulher se apresentando, falando, há 4 meses atrás eu participei dessa vivência, essa vivência mudou a minha vida em todos os quadrantes. Porque é esse poder que nós acessamos, que não é uma questão sexual. Energia sexual, a gente não está falando de sexo, a gente está falando dessa energia poderosa que foi nos tirada, que a gente vai acessar através desse corpo que biologicamente foi projetado para o prazer, porque esse prazer tem uma função.
a função dele é elevar a sua vida. Só que, infelizmente, esse sistema sabe disso e falou assim, não. Vamos tirar esse prazer porque vamos oferecer prazeres viciantes aqui. Porque... Para poder vender, para poder, né? Um corpo livre, né? Até o Dianpren, o Otávio Leal, falou isso no outro episódio. Um corpo livre não vai para a guerra, né? Jamais. Um corpo livre não é controlado. Como é que você controla as pessoas? Como é que tira a energia, por exemplo, de um boi, né? Deixa ele mansinho. Você castra. Quer deixar o gato mansinho? Você castra. Você vai lá na fonte, né? A pessoa fica... No ser humano, você não vai castrar, literalmente, mas você vai ludibriar, que é o que você está falando, né? Vou colocar crenças limitantes aqui, dizer que é pecado, você vai pro inferno. Ninguém quer ir pro inferno, né? Ninguém quer ir para um lugar ruim. Então, você faz o mínimo só para procriar e o resto, esse prazer que seu corpo naturalmente vai procurar, a gente tem aqui esse monte de coisa, né? Exatamente. Açúcar aí, a mídia e todo tipo de droga, lícita ou ilícita, mas qualquer coisa que a gente fique dependente. Mas as pessoas estão transando. E as pessoas não precisam mais casar para ter sexo na vida, né? Nesse sentido, como eu disse, avançamos, mas também é uma ilusão. Porque no caso a gente até se masturba, mas não consegue cocriar. Desculpe. Não consegue cocriar nesse orgasminho de 5 minutos. Não. Pelo contrário, né? A gente fica ali só nesse primeiro e segundo degrau. A gente não sobe para o nosso poder pessoal. Porque esse lugar rápido, superficial, ele não tem essa potência de realmente elevar a frequência desses 4 corpos. Porque para isso você precisa direcionar essa energia. Quando você está tocando no seu corpo, você está tocando, acessando a energia mais poderosa, para onde você vai direcionar? Então a gente tem que ter ali como que direciona? Uma consciência. Nós podemos direcionar, por exemplo, a energia criativa. Então eu posso trazer uma alma para a Terra através dessa energia, ou eu posso gestar projetos, posso gestar a minha vida. Então, naquele momento que você está acessando, você pode estar sozinha ou com o seu companheiro, você vai acessar a energia mais poderosa do seu corpo. Se você só for para o sexo, ele vai ficar aqui embaixo. Então, traz e sublime realmente esse lugar. Vá com um propósito. Eu vou acessar a energia mais poderosa do meu corpo. Para onde eu vou direcionar? Para onde você quer direcionar? Você pode direcionar para onde você desejar. Para a saúde do seu corpo físico, para o seu carro novo, para a sua empresa, para o seu projeto, para o seu sonho. Aquilo que você quiser manifestar aqui na Terra, porque a energia Kundalini ela é neutra. Você pode direcionar ela para onde você desejar. Então, aquele momento que você está na frequência alta, prazer, ocitocina, que é esse hormônio que te impulsiona para a vida. A gente sabe que tudo começa no pensamento. Então, a gente tem um pensamento que gera um sentimento, que gera uma emoção e que manifesta a nossa realidade. Então, qual é o pensamento que você está manifestando na hora que você está acessando a energia criativa do seu corpo? Porque se você tá pensando numa cena de pornô, você tá desperdiçando e sabe-se lá, porque você tá atraindo também, né? Na verdade, tudo é energia. Onde você coloca a sua consciência, ali você está doando mais energia para que aquilo exista. Então, a gente sabe que muitas das pessoas, elas entram em contato com essa energia com o outro dentro da psicogenia. Sim. Né? Principalmente se a pessoa é viciada na pornografia. Então, ela vai lá trazer aquela cena da pornografia. Adivinha o que a pessoa está fazendo com a energia sexual dela? Ela está alimentando a indústria da pornografia. Porque tudo é energia. Então, o que você está conectando ali com o outro na hora que você está acessando a sua energia criativa? Ou você vai estar totalmente desconectado, vai estar lá no supermercado fazendo compra e doando o seu corpo ali para ser um saco de porra. Tá fazendo nada, só tá ali esperando aquele orgasminho que às vezes nem acontece. Então, ou você vai estar na psicogenia, ou vai estar no medo, ou vai estar na performance, você não está fazendo absolutamente nada com essa energia. Então, tem que ter mais consciência. Não é sair doando essa energia para todo mundo. É assim, hoje eu vou me conectar com alguém, eu vou acessar a energia mais poderosa do meu corpo, para onde eu quero direcionar?
Qual é o meu sonho? Qual é o meu propósito? Pode ser simplesmente de elevar o prazer no seu corpo. E tá tudo bem. Ótimo. Se visualizar bem, feliz, amada. Porque uma mulher que tá se sentindo amada, no outro dia ninguém segura essa mulher. Não. Ela tá lá poderosa, né? Usando toda essa energia para impulsionar a sua vida. Então é esse lugar que nós precisamos encontrar. E eu vejo o Tantra hoje não, né? Desde lá do passado, mas cada vez mais, que ele faz parte dessa ferramenta, várias ferramentas que vêm sendo apresentado aqui no planeta no momento, mas o Tantra é uma das ferramentas mais poderosas para tirar a gente da escassez, da dor, porque ele é uma medicina, é a energia mais poderosa que foi tirada da humanidade. Chegou o momento da gente resgatar esse lugar, porque faz parte do despertar da humanidade o despertar da energia Kundalini. E é isso que está acontecendo no mundo, a energia Kundalini, energia feminina. A gente vê aí grandes centros de mulheres despertando, as mulheres estão tomando consciência desse lugar, a ponto... Ontem nós estávamos na vivência com mulheres de 22 a 68 anos. E mesmo a de 22 e a de 68 anos, ela tem as mesmas travas. Porque de todas essas gerações foi tirado essa possibilidade da sexualidade. Então, tem muitas gerações despertando, porque faz parte desse despertar a gente tomar consciência do que é energia sexual e por que o nosso corpo foi projetado para o prazer. O prazer é uma grande medicina que precisa ser resgatada, mas em um lugar sublime, de amor, de consciência, de saber que você foi projetada para o prazer, porque vai te elevar de todas as formas. Não é uma mágica, não é só energia, está realmente conectado com todas essas possibilidades. E cada vez que a gente vai entrar em contato com essa energia, a partir de agora, quem estiver nos ouvindo, é o melhor momento para você criar. Então, nesse momento, manifeste os seus sonhos e não jogue mais essa energia para o sistema que só quer te escravizar. Chegou o momento da gente sair dessa grande escravidão desse mundo e elevar a nossa frequência e a nossa consciência. Senhoras e senhores, que aula! Que aula tivemos aqui no episódio de hoje. E assim, sou muito grata a você, mas sou muito mais grata à sua alminha, que te deu todos esses recados para você chegar nesse lugar hoje, de ajudar tantas mulheres, de trazer conscientização, de ser um canal, né, de elevação de consciência no planeta, para que a gente consiga fazer finalmente essa transição, que é o nosso caminho, né? E precisamos de pessoas assim como você. No Tantra, o Tantra é isso que a gente ama, né? Quem é do Tantra tem esse amor, porque nos transformou, nos transforma e acaba sendo realmente essa medicina, que é tão linda e é tão prazerosa, e que tem ajudado tantas mulheres. Você é luz nesse mundo, eu fico muito grata de ter te conhecido, de você estar aqui contribuindo com o seu conhecimento um pouco, né? Porque foi muito rápido. Falei para você que passava rápido. Eu falei muito rapidinho aqui, que eu falei... Não, mas falou perfeitamente bem. Eu gosto assim, a pessoa vem dar uma aula e eu fico só observando, só assistindo. Para não perder nada, né? Assim, porque por mim a gente ficava aqui conversando um tempão, mas teremos outras oportunidades. E eu sei que muita gente que está ouvindo, muitas mulheres, com certeza vão querer conhecer o seu trabalho. E você me disse que final do mês talvez tenha mais alguma vivência aqui em São Paulo? É Sim. Isso? Você tem data já? Do dia 20 ao dia 23 de abril, nós teremos um Tantra para mulheres, que vai ser em um lugar mais avançado, porque nós vamos passar pelo despertar do corpo orgástico, despertar dos 5 sentidos, até chegarmos nesse lugar da masturbação consciente. Então, entregar todas essas ferramentas. Porque se essa mulher não conhece esse corpo, se ela não acessa essa energia e ela depende de outro, se ela conhecer um masculino que dê prazer para o corpo dela, e ela olha para esse masculino e ela acaba se viciando no prazer que aquela outra pessoa dá. Então, eu já vi muitas mulheres saindo da dependência emocional quando ela descobre que o prazer é dela. Então, Sim. essas vivências
é para esse lugar, né? Do dia 20 ao dia 23, a gente vai ter esse tantra avançado para as mulheres, para entregar esse poder para ela e ela deixar de entregar, seja para o sistema, seja por uma pessoa que dê prazer para o corpo dela, e como o corpo é projetado para o prazer, ela olha e fala assim, eu preciso daquele homem na minha vida, porque ele me deu prazer. E na verdade, no fundo, é o corpo dela falando, lá tem uma fonte de prazer. Sim. E eu preciso daquilo. E chegou o momento dela descobrir que essa fonte de prazer está no corpo dela e ela tem essa capacidade de acessar. Porque no dia que ela acessar, ela sabe comunicar para o outro o que realmente ela quer, o que realmente ela gosta, e sai da dependência emocional de relacionamentos abusivos, inclusive. Tem muitas mulheres que ficam nesse relacionamento abusivo porque em algum momento aquela pessoa sabe dar prazer e ela acha que sem aquela pessoa ela não vai mais conseguir viver. E no fundo, o corpo está buscando essa fonte que está dentro dela. E a Cíntia é um caminho para te ajudar a chegar nesse local que todas merecemos, né? Porque estamos aqui para isso, para sermos o melhor, o nosso melhor, a nossa melhor versão, né? E quando isso acontece através do prazer, que é o único caminho, né? A gente só precisa de alguém que oriente você, essa pessoa. Quem trabalha com Tantra tem essa possibilidade, né, de oferecer esse lugar para as mulheres. Eu quero que você passe também sua rede social, para quem estiver acompanhando poder te seguir e saber mais sobre o seu trabalho, enfim, sobre o seu servir. CínthiaPorto.jai. CínthiaPorto.jai está aparecendo aqui na tela. Cíntia, gratidão. Desculpa, que é pouco tempo, né? Mas aí você vem futuramente para falar de outros assuntos, enfim. Muito obrigada mesmo pelo teu servir, tá? Espero que a gente se encontre, se possível. Se eu tiver um tempinho, eu quero estar lá no final do mês com você nessa vivência. Será uma honra. Ou numa outra oportunidade, mas eu quero sim ter esse contato mais próximo com você, porque a gente aprende muito, né? A gente aprende muito com a Cíntia. Gratidão novamente, meu amor. Muita luz no teu caminho. Gratidão. Gratidão a vocês que nos acompanharam aqui no Spotify. Lembrando que o Prazer Tantra está no ar com um oferecimento de Be Your Best by Márcia Rocha, mentoria de sexualidade e relacionamentos aparecendo aqui na tela. Lembra-se de se inscrever no nosso canal. Quem quiser também atendimento comigo, eu ofereço o serviço de todo mundo aqui nesse podcast e nunca falo do meu, né, gente? Eu atendo presencialmente em São Paulo com a terapia tântrica, atendo com mentoria online para mulheres do Brasil e do mundo, tenho mentorandas de vários países, tenho os meus cursos também de massagem íntima no Lingam, pênis, na Yoni, vulva, vagina, também que é um trabalho educativo, mas aí para o parceiro, aplicar na parceira, enfim, tá tudo no meu Instagram que tá aparecendo aqui, segue a gente nas redes sociais. E lembre-se que o nosso próximo encontro é terça-feira, às 20 horas, com certeza com mais algum convidado especial. A gente se vê lá então. Para vocês, uma boa semana com muito prazer. E sempre que eu desejo, muitos orgasmos e muita cocriação de coisa boa, muita né? manifestação nesse mundo. Assim é. Beijão. Tchau, tchau. Beijão.